Está começando mais um episódio do Podvar. Aqui comigo, Fabiana Sampaio. É um prazer estar aqui com você. E não se esqueça, você é a nossa convidada especial. E eu estou muito feliz de estar aqui para poder compartilhar conhecimento, para poder trazer informação para você, mulher, que possa utilizar na sua jornada, na sua caminhada, sabendo que o Podvar, ele está em 2 lugares. Podvar Cuiabá e Podvar São Paulo. Eu estou à frente do Podvar São Paulo e Carol está à frente do Podvar Cuiabá e nós juntas temos esse propósito de transformar, de trazer conhecimento e compartilhar com vocês, mulheres que estão aqui, que vão estar nos ouvindo, né, assistindo também o nosso episódio. E lembrando, gente, não importa onde você esteja, o Podvar estará sempre com você. E hoje nós temos uma convidada para lá de especial, que é a Daniela Delgado. Tudo bem, Dani? Seja bem-vinda. Oi, Fabi, tudo bem? Obrigada, Fabi. Estou muito feliz de você estar aqui para poder contribuir com essas mulheres, contribuir com a gente, né, nessa oportunidade de trazer mesmo conhecimento para as mulheres. E antes disso, mulheres, vou falar aqui com vocês o currículo da Dani. A Daniela Delgado é psicóloga clínica há 10 anos, é especialista em reabilitação e inclusão de pessoas com deficiência pela Universidade de Medicina da USP e pós-graduanda em pela psicologia clínica, esse nome, é difícil, né? Fenomenológico existencial, é difícil. Exatamente. No núcleo de clínica ampliada. Além de psicóloga clínica, a Dani, já é minha chegada, né? Íntimos. A Dani é empreendedora, palestrante e possui experiência na saúde pública e políticas públicas. Olha só que currículo ela vai falar aqui, bater esse papo comigo sobre saúde mental para as mulheres. Mas antes de a gente começar, nós queremos ouvir a sua história. Bom, vamos lá, Fabi, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, com as meninas, que a gente possa trocar muito hoje e agregar muito. Com certeza. Bom, vamos lá, minha história, né? Eu acho que é importante eu contar como que eu cheguei aqui hoje, como que eu estou empreendendo e falando com mulheres. Bom, eu já trabalhei em várias áreas, mas tudo começou para eu estar aqui hoje quando eu tive uma síndrome de burnout. Uhum. Eu trabalhava em 2 lugares, eu sempre trabalhei CLT e sempre tive meu consultório particular. Sim. Então eu fazia 2 jornadas de trabalho. Bom, trabalhava 6 horas, eu trabalhava na rede estadual de escolas, né, estaduais, eu fazia avaliação das crianças e às vezes eu tinha que escrever, às vezes não, muitas vezes eu tinha que escrever relatórios que iam para o Ministério Público, era uma responsabilidade grande. Bom, juntando as duas cargas de horário, às vezes eu trabalhava 12, 13 horas. E claro que um belo dia o burnout bateu ali na porta. Certo. Comecei a sentir o esgotamento e as coisas foram piorando. Do burnout virou uma depressão grave. Eu tive uma depressão grave, precisei ficar afastada do trabalho. Fiquei 2 meses fora. E foram 2 meses que eu não pude trabalhar. Então foi também um choque ali pra mim, porque eu falei... E agora? O que eu faço? E ali caiu a minha primeira ficha de que eu sou a minha força de trabalho. Se eu não tô bem, eu não tenho como trabalhar, eu não tenho como atender, eu não tenho como fazer mais nada. Sim. Ali foi o primeiro clique. Bom, voltei. Quando eu voltei, eu fui demitida. Aí foi o segundo clique do Segundo, tipo... Nós certeza. somos dispensáveis. Se eu não tô bem, eu sou dispensável. Bom, continuei, né, atendendo, ainda insisti, trabalhei em outros lugares como CLT, até que eu entendi que eu queria mesmo ficar na clínica. Me dediquei à minha carreira clínica e comecei a entender que a minha clínica é a minha empresa. Sim. E aí eu vi que eu precisava me dedicar a entender sobre negócios. E comecei a me juntar a redes de networking com outras mulheres. E eu percebi uma coisa que eu já tinha visto em mim. Mulheres que são dedicadas às suas empresas, às suas famílias, estão sempre corridas. E aí aquilo deu um sininho na minha cabeça. Eu falei, essas mulheres precisam cuidar de si. Elas estão sempre olhando para os outros. E aí que eu juntei as 2 coisas. Eu falei, bom, desenhei todo um projeto para atender mulheres empreendedoras. Na verdade, né, mulher empreendedora é como se fosse um guarda-chuva, tá? Aqui em cima. Mas eu atendo líderes também, eu atendo mulheres que estão em grandes cargos de liderança. Então a gente vai atingindo outros públicos também. E aí eu entendi
que eu queria fazer que as mulheres tivessem o seu negócio com mais leveza. É Uhum. possível, tá, mulheres? Ter um negócio e ter mais leveza. E aí a gente puxa a questão da saúde mental, né? Sim. Porque nós mulheres temos vários papéis, a gente sabe disso, né? Em casa, é com a família ali, com os filhos, é no trabalho, você tem aquele dia que você quer curtir a si mesmo, né? Então são vários Exato. papéis ali. Como filha, como mãe, como profissional, como empreendedora. E é bom deixar claro, gente, quando a gente fala empreendedora é um universo, né? É. E tem você que empreende dentro da empresa onde você trabalha, que a gente chama de intraempreendedora, né? Uhum. E você que realmente tem o seu negócio, né? Que aí realmente tá tocando ali seu negócio. Mas tudo isso ligando à saúde mental. Como como ter esse equilíbrio com todos esses papéis? Tem como a gente equilibrar todos os pratos ali no nosso dia a dia? Como é que é isso, Dani? É a pergunta de R$1 milhão, né? Exatamente, é por isso que a senhorita está aqui. Vamos lá, Fabi. Eu acho que a primeira coisa é aceitar que em algum momento alguma das coisas vai desequilibrar. Sim. Nenhum pratinho vai ficar ali em pé todo momento. Às vezes, para eu me dedicar a algum papel, o outro papel vai ficar um pouco mais distanciado. E eu quero lembrar que isso não tem problema. Eu acho que a mulher se cobra de estar 100% em todas as frentes que ela abraça. Sim. Então, quero ser uma boa mãe, quero ser uma boa esposa, quero ser boa gestora do meu negócio ou uma boa líder no meu trabalho e quero deixar minha casa limpa. A mulher tem, eu chamo isso de lógica da dedicação. A mulher, ela é ensinada essa lógica da dedicação. E a gente não é ensinada de que às vezes vai ficar meia boca. Às vezes alguma coisa vai ficar deixada de lado. Sim. E tá tudo bem, a vida segue, gente. As coisas seguem mesmo sem você estar ali se dedicando. Às vezes você não vai estar se dedicando 100%, às vezes vai ser 80%, 50%. É aceitar isso. Então, acho que esse é o primeiro passo, Fabi. Certo. E aí é legal que você falou dessa questão que nem toda vez você vai estar 100% ali, né? E muitas vezes você não vai conseguir estar ali, né? Eu vejo muitas mulheres falando assim, nossa, mas às vezes eu não consigo, de repente na reunião da escola, eu tenho que pedir para outra pessoa ir no meu lugar, porque tem meu trabalho, tem uma reunião. Mas quando a gente tem aquela questão da qualidade de tempo, né? Quando a gente se dispõe a falar, hoje eu vou ficar com meu marido, hoje eu vou ficar com meu filho, mas ter a qualidade. Eu acho que a qualidade é muito importante. E ele é acima da quantidade, né? E tem uma coisa, eu sou orientadora parental também, eu atendo mães. Quem é mãe vai entender. Quando a gente é mãe, a gente se preocupa muito com a questão da presença. Com o que eu consegui entregar de presença, o que eu consegui fazer. E se a gente falta em algum pedaço, é pra falta que a gente vai olhar. Então, eu te convido a pensar sempre na presença, naquilo que foi feito. Poxa, não conseguiu ir na reunião da escola do filho, mas pensa que toda semana, ali ao longo de toda a semana, você conseguiu fazer a comida fresca pro seu filho. Sim. Você conseguiu fazer a lição de casa com ele. Você conseguiu se dedicar a outras coisas com ele. E aquilo ali faltou, que foi a reunião. É que a gente tem a tendência de olhar pro que faltou, o que ficou faltante na nossa vida. Poxa, eu fiz infinitas coisas. Eu fui na reunião do trabalho, eu limpei a casa, eu conversei com a moça que faz a faxina, eu fui fazer a unha, fiz uma infinidade de coisas. Mas se eu deixei de fazer algo, eu vou olhar para onde eu falhei, para onde eu faltei. Então é um convite para a gente começar a olhar para a presença, para aquilo que está ali presente e acontecendo. Certo. E Dani, acho que isso também tem muito a ver com essa questão da perfeição. Né? Daquela questão de ser perfeita em tudo. E nós sabemos que isso não vai rolar. Não dá pra ser. Entendeu? É você entregar o seu melhor, né? Nos recursos que você tem, né? E de qualidade com as pessoas que estão ao seu redor, principalmente com as pessoas que você ama, né? E Dani, em relação à questão do burnout, né? Porque vamos lá, a mulher, ela trabalha ali no seu trabalho, no seu negócio, na empresa, aí tem que cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuidar da casa, tem todas essas tarefas. Chega um ponto que começa a dar sinais de alerta. Qual que é esse momento? Quais são esses sinais de alerta? Porque você falou que você passou por essas, né, pelo burnout. E eu queria que você falasse um pouquinho como é que como é que você sente que isso tá já incomodando, já tá trazendo alguma coisa desse tipo. Alguns sinais pra gente ficar atento. Fadiga extrema,
quando a gente sente uma fadiga, então você dorme, mesmo assim acorda cansada. E é aquele sono que você consegue preencher ali 8 horas, mas mesmo assim acorda cansada. Irritabilidade constante. Se a sua rotina tá muito cheia, você tem muita coisa para fazer e você não tá conseguindo dar conta. Esquecimentos. Eu não digo de esquecimento comum. Poxa, Fabi, hoje você me disse seu número e esqueci o seu número. Certo. Não, eu estou falando de esquecimentos mesmo, de coisas que você não esqueceria antes, tá? Então, esses já são alguns sinais de que realmente o burnout está batendo na tua porta. Entendi. E é muito assim, porque você tem vários pacientes e tal, e tem muito esse burnout, você vê muito isso nas mulheres, como é que é isso? Como que elas chegam pra você contando, assim, esses casos olha, tô tendo sinais assim, assim, assado, como que chega pra você? Olha, eu percebo que existem, sim, muitas mulheres com esse esgotamento, né? Mas eu percebo que as mulheres não se percebem nesse esgotamento ou com sobrecarga. Por causa, acho que dessa lógica da dedicação, essa lógica da perfeição. Existe, na verdade, elas chegam com a queixa de eu não estou fazendo. Aí eu pergunto, tá, mas o que você está fazendo? Ah, você deixou de arrumar a casa. Mas o que você fez hoje? E aí elas me contam listas infindadas de coisas que elas fizeram. Sim. Então, o que eu percebo? Que as mulheres não se percebem como sobrecarregadas. É difícil elas começarem a perceber. Geralmente, quando percebe, tá num ponto crítico. Entendi. Então, já tá numa situação que ela já tá ali já no finalmente ali, já tá daquele jeito. Entendi. Exato. E Dani, deixa eu te perguntar uma coisa, em relação o estresse mesmo do dia a dia. Porque a gente sabe que muitas vezes a gente tem muita coisa pra fazer. E querendo ou não, às vezes o próprio estresse, ele vai afetar ali a nossa autoconfiança, né, a nossa autoestima. E como que a gente faz isso para que isso não comprometa a nossa saúde mental? Bom, primeira coisa, a gente precisa entender que dor faz parte da vida. Vamos colocar na dor, nessa baseada da dor, o estresse, raiva, frustração, todos esses sentimentos que a gente chama de sentimentos ruins. Faz parte da vida. A gente sofre quando a gente luta contra eles, sabe? Quando a gente fica, ai, tá doendo, tá difícil. Ou então, tipo, eu não queria sentir raiva. Eu tô com raiva da minha mãe, mas eu não queria sentir raiva. Quanto mais a gente se debate com o que a gente sente, mais difícil fica. Então, por exemplo, deu tudo errado no seu dia. Você pegou o Uber, chegou atrasada, poxa, iam te entregar um arquivo e sumiram com esse arquivo. E aí você tá estressada. Muitas coisas deram errado no seu dia. Se você fica lutando para que esse sentimento não ocorra ou fica chateada porque você tá estressada, as coisas só ficam pior. Tende a aumentar, né? Tende a aumentar. Então, quando a gente aceita, as coisas ficam mais fáceis. Parece estranho o que eu vou falar, mas o primeiro passo pra gente mudar alguma coisa é aceitar. Se eu aceito que, opa, tô estressada, tô num dia difícil, as coisas estão dando errado, é o primeiro passo para eu conseguir mudar as coisas. E aí, qual que é, assim, quando eu tô num dia assim, o que eu penso? Poxa, eu tô num dia difícil, as coisas estão dando erradas, eu já fico com o meu alerta ligado. Porque aí eu tenho que ser mais gentil comigo. Essa semana, Fabi, aconteceram algumas coisas comigo que mexeram um pouco com a minha autoestima no quesito profissional. E aí, meu marido, eu tava conversando com ele, e eu falei, ai, acho que tal coisa não vai dar certo, eu ia dar uma aula, mas acho que não vai dar certo. Aí eu falei, acho que eles desistiram de mim. Aí meu marido, por que você tá achando isso? Aí na hora... Já é um alerta, né? Liguei, eu falei, não, eu acho que eu só tô com a autoestima baixa por conta daquilo que aconteceu. Acho que minha autoestima essa semana tá um pouco abalada. E aí ele falou, acho mesmo que é isso. Exatamente. Então a gente precisa entender o que tá acontecendo e aceitar. Eu passei por uma semana difícil, que coisas deram errada, isso afalou minha autoestima, então tô mais sensibilizada. É isso que você falou é importante, porque às vezes uma coisa dá errada e a gente acha que tudo vai seguir nesse caminho. Exato. E nem sempre as coisas vão acontecer naquela linearidade, tá tudo lindo, mas acontecendo super bem. Não, vão acontecer esses desafios, né? Vão. E esses desafios é justamente pra gente crescer. Exato. Porque é ao lidar com eles que você cresce. Isso é importante, né? É o que a gente cresce e é o que faz parte da vida, gente. Não dá pra gente lutar contra o fluxo da vida. Exato. Eu queria que a vida fosse sem desafios, fosse mais, sabe, 100%. Mas não dá, faz parte da vida esses desafios.
E eu acho que quanto mais a gente encarar de uma maneira, eu não diria nem positiva, mas encarar que faz parte, eu acho que as coisas ficam mais digeríveis, sabe? Você consegue digerir melhor. Sim. E Dani, uma outra coisa que aflige muitas mulheres, né? É a síndrome da impostura. Porque é aquela coisa, né? O tal do eu não me acho boa o suficiente, eu não tenho habilidade pra isso, ou eu já tô velha pra começar, de repente, pra empreender, ou pra fazer uma transição de carreira. E a mulher, ela cria inúmeras situações ali, que eu acredito muito, que vem coisa de crenças, enfim. E a gente vê isso, que os homens, por exemplo, quando eles não necessariamente, quando eles, por exemplo, vou dar um exemplo de um cargo, né? Surgiu um novo cargo na empresa e você pode se candidatar. A mulher, quando ela vê os requisitos, se uma coisinha não tá nos conformes, ela já, não é pra mim. Não é pra mim. O homem, ele pode ter nenhum, mas ele vai. Ele vai, porque ele confia nele. Não, eu vou, né? E a mulher tem isso, né? Dela sempre achar que não é boa o suficiente, que não é pra ela. Quando vem alguma coisa pra ela, quando alguém elogia, ela sempre cai naquela de que, não, tá me elogiando porque já quer alguma coisa. Ou, será que tá elogiando com verdade mesmo? Será que não foi muito fácil ter feito aquilo? Qualquer um faria? Sabe? Então, e a síndrome da impostora? Como ela pode afetar a saúde mental? Bom, vamos lá, Fabi. Primeiro, que eu acho que é importante a gente entender que a vida humana é muito complexa. Sim. A gente cai nessa coisa binária de é ou não é, tem ou não tenho, por causa de fins didáticos. Sim. Mas entre o é ou não é, tenho ou não tenho, existe aí um caminho muito longo. Muitas coisas podem ser. Então, quando as pessoas me perguntam, Dani, eu tenho síndrome da impostora? Vamos com calma, vamos avaliar com calma. Por quê? Porque a síndrome da impostora, ela foi descoberta lá na década de 70 pelas psicólogas Clancy e Imes. E as pesquisas originais, elas não levaram em consideração, elas tinham um público muito seleto, que eram mulheres de classe social mais abastadas, mulheres brancas. Então, a pesquisa lá atrás, original, ficou um pouco contaminada. Não levou em consideração questões raciais, questões de classe. E por que eu tô dizendo isso? Porque a gente tem que se atentar, porque às vezes você pode estar num ambiente de trabalho e você pode estar sofrendo outras coisas que não sejam a síndrome da impostora. Você pode estar sofrendo racismo, você pode estar sofrendo classismo, você pode estar sofrendo machismo. Etarismo, que as pessoas pouco falam. Então, e assim, gente, isso é real. Assim, eu já ouvi de empresas de falar, olha, não vou contratar mulher porque a mulher tem a chance de engravidar. E aí tem que pagar licença maternidade. Isso é real. E se a gente coloca tudo na conta da síndrome da impostora, mulheres ficam com a autoestima abalada por causa da síndrome da impostora, a gente pode mascarar um problema real e concreto. Legal. Que são essas questões. Além disso, a gente também tem que ver, porque tem muito mercado de trabalho tóxico. Exato. Tem muito chefe abusivo. Então, a gente também tem que olhar esses cenários. Por isso que eu falei, entre é e não é, tem todos esses cenários. Tem todo um contexto ali, né? Exato. Então, analisem esses cenários antes de você ficar bitolada. Tipo, Dani, tenho síndrome da impostora, me ajuda, tenho que me curar. Pensem nesses cenários primeiro, para depois pensar nisso. E o que você falou, essa questão do ambiente tóxico, né? Porque isso afeta profundamente a nossa saúde mental. Afeta. Né? E aí você tocou no trabalho. Porque às vezes você tá no ambiente e aí você joga pra conta da síndrome da impostora e na verdade a coisa é muito mais profunda do que isso, né? Exato. Pessoas estão ali te minando, falando que você não vai dar conta. E aí eu sei que existem sim essas questões de eu não posso sair da empresa porque eu tenho, né, minhas necessidades, eu tenho ali as coisas que eu preciso, né, enfim, cada um sabe da sua situação, mas é observar. Né? Observar e entender também o teu contexto. Teu contexto na empresa e teu contexto individual também. Sim, exatamente. E quando você fala de ambiente de trabalho, né, porque eu falo assim, principalmente a mulher que ela tá em ascensão dentro do ambiente de trabalho. E esse ambiente é machista. Né? É bom a gente tocar nesse assunto. Porque aí, muitas vezes, dou um exemplo, né? Porque eu trabalhei muito tempo na área do RH, como gestora de RH. E em várias empresas, o ambiente lá, a diretoria era feito só de homens.
Geralmente o RH tem mais mulheres à frente do que homens, né? Isso não é algo que acontece sempre, mas em sua maioria são mulheres. E aí você tem que lidar com um ambiente ali que só tem homens, e muitas vezes é um ambiente machista. E aí é aquela coisa. A gente às vezes tá num ambiente tóxico, só que a gente não percebe. E aí é aquela coisa de você ter a voz ali, né? Que muitas vezes a sua voz é meio que abafada. É abafada mesmo. Entendeu? Não escutam. Não escutam, tá falando. Ou às vezes, uma pessoa que tá ali, que de repente pode ser o seu gestor ou alguém que tá ligado de alguma forma com o seu trabalho. Você falou uma coisa, as pessoas não ouviram. E aí o outro que tá do lado fala a mesma coisa e as pessoas dão crédito. Então, é você começar a observar isso. Tem mudado muito, os ambientes de trabalho têm mudado muito, ainda mais agora com legislação sendo colocada em prática aí, né, de implementação, a questão, por exemplo, do treinamento de assédio sexual dentro das empresas, né, da legislação do programa Mais Mulheres, justamente com esse intuito de mitigar esse tipo de situação dentro do ambiente de trabalho, porque o assédio não é só assédio sexual, mas existe assédio moral também, outras formas de violência, que é gravíssimo também, né? Então, assim, isso tem mudado. As empresas, elas estão começando a pensar de forma diferente, mas ainda existe, né? E tem alguns ambientes de trabalho, algumas áreas que elas são mais... O ambiente masculino é mais forte, né? Quando a gente fala de agronegócio, na parte de indústria de automóveis e parte tal. De tecnologia. Ainda tem muito homens ali. E você, como mulher, você vai ter que... Né? Muitas vezes como eu posso dizer, esse novo olhar ainda não chegou ali. E aí você tem que saber lidar com isso. Mas é você observar. Será que é um ambiente que faz sentido você estar ali? Né? E eu acho que esse é um passo importante que muitas mulheres se sentem desencorajadas a tomar com essa ideia do que você falou, né? Puxa, eu não posso sair do meu emprego. Porém, não existe só esse emprego no mundo. Exatamente. Não existe só esse caminho. Mude quantas vezes for necessário. Eu mudei diversas vezes, gente. Eu também. Não é à toa que meu currículo tem muita coisa, mas é porque eu mudei. Enquanto não fizesse sentido pra mim, eu mudava. Ou fazia sentido até um determinado tempo, depois que parava de fazer sentido, eu mudava. Sim. Porque... precisa, no mínimo, fazer sentido, gente. E tem coisas ali que são inegociáveis pra mim. Cada um vai entender o que é inegociável pra você. Exatamente. Isso que você falou é importante, é a questão dos valores. Né? Quais são os valores inegociáveis pra você? Porque isso afeta, sim, a sua saúde mental. Às vezes você não sabe por que algo te incomoda tanto. E eu vou falar pra vocês uma coisa. O que me incomodava muito é porque eu sempre quis ter autonomia de fazer as coisas e tal. Então, eu ter o meu horário. E eu sempre trabalhei em ambiente corporativo. Hoje eu empreendo, hoje eu faço meu horário. É claro que tem dias que, por exemplo, eu posso sair numa quarta-feira à tarde para poder fazer unha, mas quarta-feira de madrugada, dependendo da situação, eu tô lá trabalhando. Então, é de cada um isso, tá? Claro, isso não pode se tornar algo, nossa, você tá madrugando, não. Quando é preciso, a gente faz. Mas o que acontece? O que eu quero dizer com isso? É que eu tinha valores muito fortes de independência e liberdade. Eu queria ter liberdade, eu quero ter independência de fazer as coisas, de poder criar, de poder fazer algo novo, de poder explorar outras coisas. E muitas vezes no ambiente de trabalho, né, numa empresa, às vezes você é podada em relação a isso. Mas aí vai de cada um. Lembre, é um perfil de cada um, é a necessidade de cada um, são valores. Mas você precisa observar, será que os seus valores hoje... eles estão batendo de frente com alguma coisa, com alguma situação, né? E, Fabi, isso que você falou é importante. Parece pequeno, mas não é. Por quê? Isso é saúde mental. Exato. Se você tá num lugar, pegando o seu exemplo, que você não se sente livre, a sua tendência é ir atrofiando. Exato. Você vai né? E aí pensa que isso vai acontecer com a sua saúde mental, com o seu emocional. Você vai atrofiando pra caber naquele espaço. Então, quando eu falo de entenda quais são os seus valores inegociáveis e veja onde ele cabe, aonde dá para conversar, porque como que você vai ter liberdade, como é que você vai ter independência, autonomia de decisão dentro de uma instituição? E dependendo das instituições, tem instituições que são mais conservadoras ainda. Exato. Então, a gente precisa começar a pensar nisso. Uma das coisas que me fez vir para o mundo do empreendedorismo é que eu não conseguia também trabalhar em instituição. Me mata a ideia de alguém mandar
como eu tenho que fazer o meu trabalho. Aquilo ia me atrofiando mesmo. Então chegou uma hora que eu falei, não dá. Eu vou ficar na minha clínica. Então parece algo pequeno, mas é daí que surgem os problemas de saúde mental. Porque a gente vai atrofiando pra caber. Quando você vê, você tá engolida. Exatamente. E é importante a gente ter muita consciência que a gente tá falando aqui que a gente saiu do ambiente corporativo para empreender porque foi uma necessidade nossa. Né? A gente viu valores ali que não condizia com os nossos valores. Né? E aí é importante lembrar que cada um tem um perfil. Tem gente que gosta de trabalhar no ambiente corporativo e sente bem lá. E tá tudo bem. Né? Eu tenho amigas que o fato de não ter um salário fixo gera ansiedade. Exatamente. Ou seja, o valor inegociável dela é segurança. Onde então, ela vai encontrar segurança? No CLT. E a gente sabe que no empreendedorismo não existe a questão de estabilidade. A gente tem que fazer para as coisas acontecerem. Não tem o nosso prolabore ali é suado. É bem suado. Mas é importante a gente entender quais são nossos valores. Eu não entendi muito tempo, eu não sabia. E aí eu lembro que eu trabalhei numa empresa que tinha assim a janela era enorme, sabe? E aí tinha umas árvores, sabe? Aquele sol lindo de manhã. Aí eu sentava lá, né, pra começar o meu dia a dia. E eu olhava assim, eu falava, gente do céu, eu tô aqui dentro, fazendo, claro, eu tinha minhas funções. Eu sempre gostei de trabalhar muito com RH, né? Eu sempre gostei muito de desenvolver pessoas. Eu era apaixonada por isso. Mas eu queria criar, eu queria fazer coisas diferentes também. E eu sentava ali e falava, gente, tem um mundo lá fora. Me esperando, me chamando. E aí, eu lembro que nessa época, eu acho que eu assisti, foi uma entrevista com uma atriz da Globo. Qual que é o nome dela? Aquela, não sei o que, Duarte, esqueci o nome dela. Calma, Débora Duarte? Não. Não, é uma famosa aí. Tem Duarte no sobrenome, eu não tô lembrando agora. E ela falou que desde pequena, ela já sabia o que ela queria ser. Que era ser atriz. E aí eu comecei, falei, gente, mas eu queria ser comecei, não tive essa coisa assim de saber exatamente. Eu queria ser professor, queria ser palestrante, isso já tinha na minha mente, mas algo que fosse muito profundo, assim. Eu falei, gente, eu preciso descobrir. Eu gosto do que eu faço, mas ainda não é isso. Né? E aí eu comecei a me questionar. E aí eu fui atrás de me entender na questão do autoconhecimento, que é uma coisa que ajuda muito você a trabalhar a sua saúde mental, né, Dani? Exato. Gente, não tem resultado sem processo. Às vezes as pessoas procuram um psicólogo falando, tá, quanto tempo vai durar? Tá, quando eu vou melhorar? Gente, não dá pra atingir o resultado sem processo. E a gente tem eu falo que é uma supervalorização do resultado. Sendo que às vezes o resultado dura segundos, né? Às vezes o resultado é uma conquista de segundos. E o processo é uma caminhada tão longa e tão rica, porque às vezes no processo a gente aprende tanta coisa, a gente vive tanta coisa, entra em contato com tantos sentimentos. Então, aprendam a valorizar o processo. Exatamente. Eu sempre falo assim, olha, apaixone-se pelo seu processo. Porque muitas vezes ele vai ser doloroso? Vai. Né? Vai. A nossa história, ela é feita de altos e baixos. Não tem, como eu falei, não existe aquela coisa de linear, tudo lindo e maravilhoso. E tem um texto que eu li que fala assim, eu até falei esses dias numa live, que ele fala, a vida é uma dança. Dance como ela se apresentar. Né? E você vai ali, a cada situação que vai chegando, você vai lidando com aquilo, você vai aprendendo. É claro que isso vai gerar sentimento e tal, e você vai, aos poucos, lidando com isso. Né? Exato. Então, é muito importante a gente ter essa consciência, porque às vezes a gente acha que o mundo vai acabar. E ele não vai. Pode ter certeza que ele não vai acabar. Mas aí é você que acha que o mundo vai acabar pra você. Né? Eu costumo dizer para os meus pacientes que as pessoas, quando tomam uma decisão, elas pensam, mas se eu tomar essa decisão, acabou a outra. Mas nenhuma decisão é para sempre. Se você escolher um caminho, você pode, no meio do caminho, querer voltar e seguir o outro caminho. A gente acha, né, que, poxa, então, escolhi sair de uma empresa, então nunca mais vou poder voltar para ela? Não, você pode sair de uma empresa, tentar outros caminhos e quem sabe dali 5 anos tentar um processo seletivo de novo para aquela primeira empresa. É que as pessoas pensam que as escolhas são para sempre. Isso. E nenhuma escolha é para sempre. Inclusive essa que a gente tá fazendo agora, que a gente tá totalmente apaixonado e que a gente quer mais que tudo
nenhuma escolha é para sempre. Exatamente. Ou seja, vai sempre depender muito do contexto, do que você está vivendo, do momento, né? Então, assim, hoje eu estou empreendendo em um negócio. Daqui de repente, amanhã eu falo, não faz sentido mais esse negócio, eu vendo ele, vou empreender em outro. Exato. Não está cravado em pedra. E você também, é aquela questão, né? A gente também tem que parar com isso, que a gente tem que dever satisfação para os outros. Quer dizer, então, que se eu quero voltar, de repente eu quero voltar para o mundo corporativo. Você precisa dever isso para quem? Se é a sua vontade, se é a sua necessidade. E isso é muito importante, que a gente entra numa outra questão, Dani, que eu acho que é legal, porque também tem essa coisa de afetar a saúde mental. Às vezes a gente fica assim, muito busca pelo propósito, né? Propósito, missão, propósito. Que é lindo quando a gente consegue realmente chegar nesse ponto. Fala, opa, eu sei exatamente o que eu quero. Hoje eu posso dizer que eu tenho muita consciência do que eu quero. Antes eu não tinha. Mas o que acontece? Quando a gente está nessa questão da busca pelo propósito, a gente quer também que as outras pessoas busquem seu propósito, né? A gente tá nessa. E eu sei que tem muitas pessoas que ainda não têm essa visão. E a gente precisa ser ter muita paciência em relação a isso. Por quê? Existe a pirâmide de Maslow, né? Sim. E é algo que é muito importante, porque às vezes a gente tá lá, a gente já passou por alguns patamares dessa pirâmide, que a gente já passou pelas necessidades fisiológicas, as básicas, aquelas para você viver, e a gente vai subir nessa pirâmide. Tem pessoas que estão na base ainda. Exato. Elas estão tentando sobreviver, pagar conta, sabe? Colocar a comida na mesa. Isso é o básico para elas. Então, é muito importante a gente ter essa consciência, porque às vezes pra gente já tá lá, indo lá pro topo já quase, né? E a gente quer que as pessoas estejam no mesmo patamar que a gente. E às vezes você quer carregar as pessoas, mas elas não têm ainda ela não passou por esse processo que você passou. E quando você força, isso pode afetar a saúde mental dela, inclusive. E a sua, porque você vai criar uma expectativa e você espera que essa pessoa siga. Quando a gente escolhe estar junto de alguém, estar junto, seja no trabalho, se você, enfim, tem um subordinado e você está mentorando ele, se você é mentora de negócios, está mentorando alguém, se você é psicólogo, quando a gente escolhe caminhar com alguém, a gente caminha ao lado. Exato. Se essa pessoa quiser mergulhar no fundo do mar, você vai mergulhar com ela. Se essa pessoa sentar lá no rasinho e ficar brincando com a pocinha do mar, você vai fazer isso. A gente tem que entender a disponibilidade do outro e estar junto com essa disponibilidade. Exato. E bem que você falou, porque às vezes vai afetar a saúde mental dela e vai afetar a sua saúde também. E principalmente quando a gente decide mentorar, né? E tá lá ajudando mulheres, porque as mulheres elas estão em diversas situações, né? E é justamente isso, essa paciência de entender qual é o meu momento, em que nível, né? Vamos lá, falando da pirâmide de Maslow, em que nível eu estou nessa pirâmide. E aí eu puxo aqui, porque eu faço parte, acho que eu já falei pra você, Dani, eu não sei, que eu faço parte do grupo Justiceiras. Já falei, falou, né? Já falou. Então, e nesse grupo Justiceiras é um grupo multidisciplinar, que tem psicóloga, tem advogada, tem assistente social, pessoas que cuidam do acolhimento de mulheres que sofrem violência doméstica, né? Então, elas entram em contato quando elas estão com dúvidas, se elas, de repente, estão passando por um ciclo de violência, elas não sabem, né? E aí chega um ponto que elas entram em contato, a gente vai com a equipe multidisciplinar, dar esse apoio para ela. Só que a gente não pode em nenhum momento forçar ela, por exemplo, sei lá, de repente teve alguma violência física, uma violência psicológica, né? Que é aquela coisa da pessoa tá falando coisas pra você que te machucam e vai afetar sua saúde mental, Exato. porque tudo tá em volta disso. A gente querer forçar que a mulher vai lá fazer o BO, que a mulher vai lá entrar com medida protetiva. E, na verdade, não é o momento dela. A gente não pode forçar. Tem uma série, eu sei que você gosta de série, né? Adoro. Cita e já fala, porque eu já vou anotar. Fabi e eu já estamos best. Tem uma série que chama Maid. Que Essa eu não conta a conheço. história de uma faxineira. que ela sofre assisti. violência. Sei, eu lembro. E ela assisti. vai para um centro de acolhida, que é Sim. especial para mulheres que são vítimas de violência. E a diretora desse centro, ela sofreu violência. E ela fala, eu precisei de 7 vezes. 7 vezes eu deixei a minha casa com meu marido me violentando e mesmo assim eu voltei. Só na 7ª que eu saí pra sempre, né? Que saiu. de verdade. Então, deixa a fulana. A fulana é a 4ª vez que ela tá tentando. É a questão do momento. E a gente precisa ser paciente. E quando a gente decide, principalmente, trabalhar no empreendedorismo e ajudando mulheres,
A gente tem que ter muita consciência disso. E a gente tá falando de mentoras, mas eu acho que vale lembrar quem tá assistindo a gente, se você é líder, se você tá num cargo de coordenação, de gestão, e se você tem uma pessoa abaixo de você, trabalhando com você, um estagiário, você é mentora. Então, você tá caminhando junto com alguém. Então, você vai ter que ter esse olhar. Estamos caminhando juntos. Tem um outro, e esse outro aí tá seguindo o caminho junto comigo. Eu tô tendo que respeitar o tempo dele. Sabe, citando ainda aquele texto que eu falei pra você, Da Vida é uma Dança, gente, eu sou apaixonada por esse texto. Eu já ouvi ele, assim, sempre quando eu tô, sabe, meio naquela vibe. Capengando. Eu gosto de ouvir esse texto que ele fala sobre superação, né? E aí tem ela trabalha com yoga, chama Raíssa Zucal. Se você for lá no YouTube, você procura lá. Raíssa Zucal, A Vida é uma Dança, vai aparecer pra você. E aí, o que acontece? Nesse texto ele fala, se você tá mais firme na sua jornada, tenha paciência com o outro. Porque o outro, ele não tá ali pra te fazer mal. Ele tá buscando a mesma luz que você procura. Só que você tá mais firme que ele. Então, tenha compaixão, né? E aí que você falou, eu lembrei dessa frase, porque na época que eu fui líder de equipe, né? Por um bom tempo eu fui líder de equipe, existiam pessoas que elas não tinham mesmo consciência. E tá tudo bem, tem pessoas que não querem. Por exemplo, a gente quer sempre desenvolver, né? Vamos, você tem que desenvolver. Mas de repente a pessoa não tá naquele momento, ela não quer. Ou de repente você fala assim, nossa, eu vi na minha equipe alguém que possa ser, que possa me substituir. De repente quando eu subir de cargo, ou de repente quando eu sair da empresa, é uma pessoa que eu quero treinar. Mas de repente não é a vontade dela. E aí você quer forçar, você força, e aí isso afeta a saúde mental dela, porque ela fala, nossa, eu não quero isso pra minha vida. E você fica, não, mas você tem que... Quer dizer, a pessoa, ela tem que querer. Tudo na vida a pessoa precisa querer. Quando você força qualquer coisa, isso afeta a saúde mental. Então, veja, a gente tá trazendo vários temas aqui, né, relacionado a isso. Mas, voltando aqui, Dani, para essa questão da saúde mental das mulheres, quais são as maiores queixas, assim, que chegam para você? Porque, ainda mais pensando em empreendedorismo, né, empreendedores, quais são as maiores queixas? As principais queixas são planejamento. E aí, quando alguma coisa sai do planejado, quando sai da rotina, essas são uma das queixas. A outra queixa que aparece bastante é essa questão da autoestima, né? Essa coisa meio síndrome da impostora, autoestima. Outra queixa que surge muito também é a questão... Deixa eu achar uma palavra para explicar isso bem. Mas não é bem do planejamento, mas é de conseguir fazer o outro entender o seu planejamento, é lidar com o outro no planejamento. Entendi. Então, isso também é uma queixa que aparece. Tem aparecido para mim também a questão da maternidade, como conciliar a maternidade com o empreendedorismo. Então, é uma queixa que aparece muito. Que mais? Algumas coisas aparecem aí. Esses dias me veio essa questão também, até eu abri uma caixinha, sobre trabalhar sob pressão. Ah, sim. Porque tem algumas pessoas que têm esse perfil de funcionar bem sob pressão e outras não. E aí eu fiquei nisso, eu falei, será que a empreendedora tem essa coisa de trabalhar sob pressão? Mas eu entendi que não, assim, não é uma regra. Toda empreendedora, né, toda líder funciona sob pressão. Não é. Tem mulheres que gostam de trabalhar bem certinho com planejamento e tem outras que se sentem motivadas mesmo sob pressão. Mas são coisas aí que aparecem. Porque o trabalhar sob pressão é algo assim, tem gente que gosta de trabalhar no limite, né? Gosta de viver perigosamente. E aí eu vou falar uma coisa, Dani, porque assim, até falando um pouco da minha experiência como líder de equipe. O líder pode ter diversos perfis comportamentais, né? A gente estuda muito essa coisa do perfil comportamental, de saber lidar, né, com as diferentes ali ações e com cada perfil. Mas tem alguns perfis que gostam de lidar com, que gostam da pressão. Gostam de trabalhar assim, na pressão. É a pessoa que ela é bem flexível. Ela consegue fazer as coisas assim. E é de perfil. E quando a gente entende que existem perfis que são assim, a gente começa a entender por que a pessoa deixa as coisas tudo pra última hora. O que não é bom, mas tem pessoas que funcionam assim. É incrível, né? E quando a gente fala disso, porque eu, por um tempo, eu também tinha muito essa coisa de trabalhar sob pressão. Eu funcionava muito com base na pressão. Não é não é, eu falo viver perigosamente, mas é porque você parece que se sente mais motivada a fazer.
E claro, por um tempo deu certo. Mas existem situações que vão acontecendo na sua vida que você fala, opa, tô sendo pressionada e tal, mas eu tô sabendo lidar com isso. Mas viver sempre na pressão, isso afeta a saúde mental. Afeta. Porque você tem prazo, né? Ou seja, pessoas dependem do que você tá fazendo para dar o resultado que elas precisam. E aí, falando em ambiente corporativo, tudo que você faz dentro do seu setor, você sabe que em outros vai afetar outro setor. E se você é empreendedora, se você não entrega algo para um cliente, porque você tem prazo, esse cliente vai afetar alguma coisa para esse cliente também. E não né? só cliente, né? Porque eu falo que a gente só, no empreendedorismo, a gente trabalha com pessoas. Sim. Tem pessoas em tudo, né? Cliente, tem sócio quando você tem sócio, tem parceiros quando a gente faz parcerias, equipe quando você tem equipe. Então, sempre vai ter pessoas, né? Então, às vezes, você tem que entregar a coisa pro teu contador. Você tem data limite para entregar as coisas pro contador para ele fazer o fechamento. Então, nem sempre é só preciso entregar pro cliente. Tem outras demandas que estão ali, satélites, né, no mundo do empreendedorismo, que a gente tem que dar conta. Hoje mesmo, um pouquinho antes de vir para cá, eu estava resolvendo algumas questões com a minha contadora, que ela precisava fechar hoje o meu fluxo de caixa e tudo mais, para mandar pro imposto mensal, senão eu ia ter que pagar multa. Sim, exatamente, porque tem os prazos, né? E a gente tem que seguir esses prazos. Mas vocês percebem, gente, que tudo que a gente está falando aqui afeta a saúde mental? Você como empreendedora, você quando se trabalha numa empresa, você que é profissional liberal, né? Então, assim, qualquer coisa que você vai fazer, se você não dosar, não equilibrar e não tirar tempo pra você também, porque entra a questão do autocuidado. Né? Eu contei pra Jennifer essa história uma vez, ela gostou. Eu tenho foi uma das primeiras tatuagens que eu fiz. É uma pausa. Eu não sei se você sabe. Na partitura musical tem várias notas. Sim. E tem uma nota específica que indica pausa. E aí, quando eu descobri isso, minha cabeça fez puff, porque eu achava que quando você tinha que parar na música, ia ter nota, 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 na hora de parar ia não ter nota, entendeu? E aí o músico ia saber a hora de parar. Mas não. Na hora de parar, tem uma nota falando pra dizer que você tem que dar essa pausa. E aí eu pensei, gente, música é tempo, né? E aí eu falei, o tempo também é pausa. A pausa, ela é contada na música. E eu falei, gente, parar também é tempo. E aí, meu fluxo de vida mudou, assim. E aí, eu tatuei essa nota. Eu tenho ela tatuada, que não dá pra mostrar, porque é no pé, assim. Vou levantar o pé aqui pra vocês, meninas. Mas eu tenho ela tatuada num lugar que eu posso ver. Ela é de ponta cabeça, porque, como é no meu pé, eu é que tenho que ver, não o outro. Então, eu que tenho que ver. Eu vejo ela certinha. Pra eu me lembrar disso, que parar também é tempo. Legal. Porque eu achava que o tempo era só uma coisa corrida. Então, eu sempre tinha que fazer. Mas aí, quando eu vi essa questão da partitura e ter uma nota pra parar, eu falei, parar também é tempo, gente. Olha que legal, não sabia disso. Pois é, eu contei a história pra Jennifer. Foi uma primeira live que eu fiz com a Jennifer. E aí ela falou, gente, isso mudou minha vida também. Nossa, olha que sensacional, né? E aí eu conto, porque isso foi muito importante. Eu era muito mais agitada, eu era muito mais... atropelava as pessoas. E hoje eu tenho um ritmo bem mais devagar, assim. Sim, e às vezes a gente precisa desacelerar pra poder realmente dar os rumos da nossa vida, né? Porque eu tinha essa ideia do que eu falava, se eu parar, eu tô perdendo tempo. Não, gente, parar também é ganhar tempo. E você falou uma coisa que me veio agora na cabeça, porque antes, né, eu tinha aquela concepção, porque eu sempre fui de ler muito, sabe? E aí, eu lia, quando eu parava, por exemplo, sei lá, em algum momento do dia para ler, eu falava, nossa, mas eu tô perdendo tempo. Tem aquela coisa de, nossa, eu tinha que estar fazendo tal coisa, eu tô aqui lendo o livro. Só que a gente entender que essas pausas, e aí você falou dessa questão, elas são necessárias. E outra, ler um livro é trabalho. Porque você tá lendo esse livro e ele, de alguma forma, você vai utilizar no seu trabalho, no seu negócio, na tua empresa, né, nas suas funções do dia a dia. Isso é uma questão filosófica, Fabi. O que é fazer nada? A gente consegue ficar sem fazer nada? Porque mesmo quando você tá sem fazer nada, você vai fazer alguma coisa, você vai pensar, você vai cantarolar uma música. O fazer nada é uma questão filosófica mesmo. O ser humano consegue ficar sem fazer nada, absolutamente nada? Não sei. Verdade. Assim, isso é tema pra dissertação aí de filosofia. Que filósofos, se quiserem tentar,
Porque é difícil mesmo. Mas eu acho que a gente tem que tentar alcançar essas pausas. Uhum. A minha agenda eu só trabalho com pausa. Tudo. Se eu limpo a casa, eu faço, por exemplo, eu limpo cozinha, sala e eu dou um tempo de descanso. Uhum. Eu só trabalho assim. Atendo 2, 3 pacientes, tem uma pausa pro café. Tudo eu faço pausas. Porque eu preciso dessas pausas. Até pra recarregar pra a energia, entender. né? Eu entendi que isso fazia parte de mim. Uhum. E hoje eu entendo que eu não perco tempo, eu ganho tempo Ganha para tempo. voltar melhor. Inclusive tem o método Pomodoro para Pomodoro. estudo, Uhum, né? sim. Eu uso muito isso quando as pessoas falam: "Nossa, que loucura que você tá falando". Não, gente, o método Pomodoro é isso. Você estuda ali 20 minutos e para 5 para Uhum, descansar. sim. Depois volta 20. Estudantes que fazem isso, eles falam que realmente eles sentem que o foco vai aumentando e a ideia é que você vai ampliando. Depois Sim. você estuda 30, uma Vai aumentando hora, e a medida da diminuindo pausa a pausa. também. Legal. E o foco vai aumentando. Então eu uso esse paralelo do método Pomodoro, Uhum. gente. É importante a gente fazer pausas no meio do processo. E isso tá ligado ao autocuidado, Tá. né? O autocuidado, eu falo sempre pras mulheres, olha, tenha um dia na semana, e assim, aqui a gente tá falando de pausas, que já faz parte desse autocuidado. Mas, por exemplo, você parar um dia na semana, um meio período pra cuidar de você. Eu falo, sexta-feira, período da tarde. Geralmente, eu vou cuidar de mim, né? Ou eu vou no salão, é o dia do meu merecimento. E né? assim, veja também o que faz sentido. Por Exato. exemplo, eu adoro fazer unha, Uhum. mas tem dias que também fazer unha é cansativo pra mim. Eu fico irritada, porque eu tô muito Aham. tempo lá fazendo unha, as costas tá doendo. Exatamente. Então, você também tem que Vê ver o que faz aquela sentido. semana pede pra Exatamente, você. Exatamente. Tem dias que eu tô precisando ir tomar um café. Adoro tomar café, adoro tomar brunch. Brunch pra mim é Ai, também sensacional. Então eu preciso ir num lugar tomar um brunch bem gostoso, uhum. sabe? Ou eu preciso ir numa exposição. Ou eu só Prarejar, preciso passar uma tarde né? com uma amiga minha que eu não vejo há muito tempo. Sim. Ou eu preciso passar uma tarde com meus bichos. Eu amo meus bichos. Quem Uhum. me segue sabe. Você precisa ver o que aquela semana, aquele dia tá pedindo pra você. Exato. Eu acho que é exato, importante a gente exato. também ter essa percepção. E porque assim, cada um vai ver o que faz sentido, né? E você falando de cafeteria, já imaginei inúmeras aqui em São Paulo, que eu adoro, Ixi. né? Mas tem uma coisa também, gente, é porque essa questão de recarregar as energias, recarregar as baterias. E aí eu vou dar uma dica de um livro que me fez pensar muito sobre isso. Não sei se você já... Eu não lembro agora, gente, não lembro o nome da autora, não sei se é James alguma coisa, não lembro agora. Mas chama O Caminho do Artista. Ah, sim. Né? Não sei se Ele você é já leu. ótimo, eu tô lendo. Então, e esse livro, ele fala muito sobre você, né, sobre essa questão da criatividade, da arte, como isso traz oxigenação pra gente, né? Exato. Então, assim, por exemplo, se você tá num lugar que tem muito isso, aproveita pra espairecer, tirar um dia pra você fazer uma coisa diferente, né? Exato. Porque isso aguça também a sua criatividade. Às vezes as mulheres falam, nossa, mas eu não tenho criatividade nenhuma. Será? Será que não tem? De repente você tem tanto repertório, de repente você não tá conseguindo, como eu falo, canalizar isso. Exato. Ou então pegar outras referências, porque você tá ali Exato. fazendo tudo a mesma Enfim, coisa igual. não ficar na bolha, sabe? Porque o que acontece? Às vezes a gente, eu trabalho num determinado, falando em trabalho, né? Eu trabalho em determinada área. Você só lê coisa daquela área, você só vê vídeo daquela área, você só faz coisa daquela área. Aí acaba que você tá naquela bolha. Você saiu de lá, você fica... Porque você tem que estar ali vendo outras coisas que vai ajudar você no seu trabalho. Que aí eu não tô falando só de técnica, a gente tá falando de comportamental, né? Trazendo repertório. A gente tá falando de vivência. Vivência. Vamos lá. São situações que vão acontecendo que se você não foca nisso, você foca só no seu trabalho, só naquela bolha, e aí o que acontece? Nem repertório você tem. Você é muito bom, você é especialista, você é muito bom naquilo que você faz. Mas você não consegue trazer analogia, você não consegue trazer isso para suas ações, para sua vivência, porque você só tá ali. Eu lembro que eu ouvi isso uma vez quando eu era estagiária do meu supervisor, porque a minha abordagem ela é muito filosófica. Uhum. Eu leio filósofo Sim, mesmo. sim. E uma vez meu professor falou isso. Ele falou, você tá assistindo o BBB? Aí eu falei, Uhum. Não. Aí ele, você deveria assistir BBB, porque o teu paciente assiste. E aquilo caiu como um balde de água fria. É verdade. Eu falei, é verdade, meu paciente não vai ler Sartre, Simone de Beauvoir, Merleau-Ponty, Heidegger. Meu paciente não vai chegar no consultório com essas referências. Meu paciente vai chegar com as referências da vida real. E aí você tem que estar naquela... Você não vai, lógico, você vai continuar lendo seus livros que você gosta, mas você tem como fazer a analogia, né? Exato. E aí é isso que você vai trazer de repertório. E Fabi, às vezes
Você às vezes tá vendo, a gente fala assim, nossa, vocês estão falando de tanta coisa, não estão falando de saúde mental. Gente, vida é saúde mental. E eu acho que é importante também a gente falar disso. As pessoas querem soluções práticas, né? Então, às vezes, elas me mandam mensagem assim, Dani, como é que trata a síndrome da impostora? Primeiro que síndrome da impostora não é uma síndrome, né? Para ser síndrome, tem que ter sinais e sintomas clínicos que o médico consegue avaliar. Ainda não é o caso da síndrome da impostora. Ela é um conceito. Então, assim, tratar não trata. A gente usa estratégias para lidar. As pessoas querem coisas assim, como eu chego do ponto A ao ponto B. Mas é o que eu falei, do ponto A até o ponto B, tem vários caminhos, várias vivências. Não tem uma única resposta para eu te dar. E é isso que a gente está fazendo aqui. Então, assim, tratar de saúde mental não é eu falar uma dica e falar, olha, segue tal dica que você vai estar cuidando. É tratar da vida. E a vida, ela é complexa, ela tem várias ramificações. Sim. Não adianta eu falar, olha, você que está me ouvindo, vai para academia, se alimenta bem e faz todas as suas atividades que você vai ter uma vida saudável. Tem pessoas que têm problemas com a academia, que elas entram na academia e se sentem mal. Talvez a academia não seja o seu lugar de fazer atividade. Talvez você vai achar outra maneira. Talvez ir na academia te deixe mais ansiosa e isso não te faça bem. Por isso que eu falo de identificar o que pra você é importante. Realmente. Porque a vida é complexa, não adianta eu te dar uma receita pronta e você seguir essa receita. E aquela coisa, a gente cita aqui situações, ideias e tal, é pra você ver o que encaixa pra você. Porque o que serve pra mim, pode ser que não serve pra você. Exato. Você tá num outro contexto. Né? Você tem uma outra situação, então às vezes não vai servir. Mas você tá vendo aqui várias situações que a gente tá citando que a gente utiliza, muitas delas, pra gente se cuidar, pra que isso não afete a nossa saúde mental, né? Então, isso que é importante que a gente quer deixar aqui pra vocês, mulheres, que vão estar nos ouvindo, nos assistindo. Então, o objetivo maior é fazer cuide da sua saúde mental. Mas, acima de tudo, se olhe. Se dedique à sua vida e olhar pra si, né? Porque a dedicação da mulher vai pra tudo, né? Pra tudo que não é ela. Sim. Então se dedique a olhar pra sua vida, pra você, verdadeiramente. Exato. Esse é o primeiro passo pra saúde mental. Exatamente. E Dani, pra gente finalizar aqui o nosso podcast, tá tão gostoso que eu ia ficar aqui, ó, batendo papo. Ia ficar né? Se deixar, mas eu queria que você deixasse agora a última mensagem pra essas mulheres que vão estar nos escutando, estar nos ouvindo. E também passe seus contatos, suas redes sociais e tal, para que as mulheres te encontrem aí. Claro. Primeiro, mulheres, eu queria dizer exatamente isso. Não se prendam a dicas fixas, presas, e nem a soluções rápidas. Nem sempre é o que você precisa para sua vida. Você precisa olhar para a tua vida com mais carinho, com mais cuidado, com mais dedicação. Isso é um processo que leva tempo. Então, tudo bem a gente conversar aqui, dar dicas, mas às vezes você precisa de um olhar mais cuidadoso. E talvez a terapia pode ser um passo. Procure terapia. Se você sente que você precisa de ajuda, dê esse passo de cuidado para você. Não fique só com as informações da internet. Que bom que a gente tem, mas elas não são suficientes. A gente precisa dar um passo de cuidado conosco. Se você quiser me procurar, pode me procurar nas redes sociais. Você me encontra principalmente no Instagram, que é a rede que eu mais estou ativa hoje. Meu IG é @psico.daniela_delgado. Lá eu faço conteúdo, divido informações, tento fazer da maneira mais leve possível, porque eu acredito que a vida pode ser leve. Eu acho que a vida já é muito difícil. Então eu tento trazer leveza, tento trazer de forma que seja legal e que seja com um objetivo reflexivo também, tá? Eu nunca vou dar soluções práticas e rápidas, porque eu não vou enganar vocês. A vida é complexa. Exatamente. Então, muito obrigada pela sua participação, Dani. Foi muito gostosa essa nossa conversa. Espero que você venha mais vezes, né? Porque, assim, falar sobre saúde mental é amplo, né? A gente pode até ir lixando aqui. Hoje vamos falar só sobre burnout. Exatamente. Então, é muita coisa, mas isso já é para você se conscientizar. E quando a gente faz essa troca com especialistas na área, justamente, gente, é uma mentoria. Eu falo, é uma mentoria gratuita? Gratuita. Mas é isso, é você aprender, né? Com pessoas de outras áreas, com a história de outras mulheres que estão aí lutando, né?
para ter a vida que querem, que merecem, porque nós merecemos, sim, ter a vida que queremos, né? Só que a gente precisa também buscar, agir. Eu costumo dizer que o universo, ele não dá o que a gente quer, ele não atrai o que a gente quer, ele atrai o que a gente é. Então, a gente tem que estar percebendo o que você está emanando para o universo. Exato. Né? O que você está emanando aí que você está atraindo, o que você está fazendo, porque o que a gente pensa, a gente sente, a gente age, vibra. Então, eu gosto muito da lei da atração e lei da vibração, então provavelmente vocês vão me ver falando muito sobre isso aqui em alguns momentos, mas é para dizer para vocês que nós somos como se fosse um imã. O que vem pra gente é porque a gente tá puxando isso pra gente. Então, é realmente se observar. E falando de saúde mental, se olhar, refletir sobre isso. E voltando naquele texto que eu gosto muito, eu falo, a Fabiana já citou esse texto de novo, mas eu vou citar. Por quê? Nós não viemos para esse mundo apenas para pagar contas, para comer, para beber. Existe algo muito maior aí. E nesse texto fala que viemos para realizar o divino em nós. Então, eu volto a falar, se você caminha mais firme, tenha paciência com seus semelhantes, ou seja, com as pessoas que estão ao seu lado, né? Ou seja, as pessoas que estão caminhando com você, né? E a gente sempre se colocar no lugar do outro. Não digo lugar do outro, efetivamente, mas você entender a situação do outro. Porque a gente fala muito em empatia, se colocar no lugar do outro, só que tem situações que você não consegue nem chegar perto. Mas é entender que quando a gente se abre, né, para olhar o outro realmente com o olhar do coração, nossa, aquela pessoa tá passando por essa situação, a gente se compadece com isso, fala, nossa, a gente precisa realmente ajudar mais as pessoas, a gente falando aqui de mulheres, porque o nosso objetivo é com mulheres, de apoio, de trazer realmente conscientização, porque assim, a gente pode estar um pouquinho mais firme, mas a gente também precisa aprender muito ainda, né? Sim. Então, é dizer para vocês, mulheres, que busquem realmente autoconhecimento, busquem o que é importante para vocês, vocês são merecedoras. E para mim foi uma satisfação ter você aqui, Dani. Muito obrigada. Fabi, foi um prazer enorme estar com você, é sempre bom estar aqui perto de você. Eu que agradeço muito. E assim, a gente vai terminando o nosso episódio aqui do Podvar. Não esqueçam de seguir o Podvar, @Podvar_ no Instagram. Nós estamos também no TikTok, tá? Que agora vai ter os vídeos lá, no @Podvar, acho que é @Podvar. Nós estamos no YouTube também, porque as nossas gravações sobem pro YouTube, pro Spotify. Então sigam lá no Instagram que vocês vão achar todos esses pontos de contato. Me sigam também, @Fabisama, com S, tá? E também tô no LinkedIn como Fabiana Sampaio Machado, então eu falo também sobre marca pessoal e tal. E lembrando, o nosso Podvar faz a ponte Cuiabá-São Paulo. Em Cuiabá, a Carol está à frente, a Carol Duarte, né, em Cuiabá, e eu aqui em São Paulo. E até porque o nosso lema é, não importa onde você esteja, não importa o que você está fazendo, o Podvar estará sempre com você. Então é um imenso prazer estar aqui, espero que vocês gostem, compartilhem, curta, né, passe para mais mulheres, porque quanto mais mulheres juntas, mais forte nós somos. Então, muito obrigada, um abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau, Dani. Tchau, boa noite.